A concorrência tá coisa braba. O povo tá baixando o nível mesmo, baixando o preço lá embaixo, você não tá conseguindo acompanhar? Tá difícil prosperar financeiramente com essa concorrência desleal? Então, esse vídeo é para você. Hoje, o tema é como prosperar financeiramente apesar da concorrência. Vem comigo, vem aproveitar esse conteúdo incrível que eu trouxe para você se desenvolver financeiramente. Você quer sair do ponto A ao ponto B. O ponto A é você, a tua empresa, e a solução que a tua empresa entrega. E o ponto B tem o seu cliente e o problema que o seu cliente tem, que a sua empresa resolve. Mas aqui no meio do caminho tem árvore, tem carro passando, tem ponte, tem chuva, tem sol demais, tem seca, tem gente passando para lá e para cá. Então, tem várias coisas acontecendo entre você e o teu cliente. Entre a tua empresa e a solução que a tua empresa tem para entregar e o teu cliente e o problema dele. Um desses aspectos, veja que é só um desses aspectos é a concorrência. Então, além de tudo isso que eu falei, a situação macroeconômica, ou seja, política, economia, bolsa de valores, a situação, como eu disse, do tempo, né? Se tem ou não, situação, inclusive, de saúde pública, como é o nosso caso, de pandemia agora, nós já estamos há 1 ano com pandemia. Então, além de todos os fatores que existem, este que nós vamos falar hoje é um só. Então, aquilo que vocês aprendem na Mentoria Mente Rica, que é o olhar expandido, hoje vocês vão ver um aspecto que é a concorrência. Dentro desse aspecto da concorrência, ainda existem muitas coisas a serem olhadas. Por isso que eu indiquei para vocês, para o grupo de mentes mestras aqui do nosso Mastermind, a leitura do livro A Estratégia do Oceano Azul, e é por isso que esse é o nosso âncora hoje. Porque como prosperar financeiramente, apesar da concorrência, é você conseguir analisar o teu negócio, a tua solução, o problema do cliente e todo o cenário que envolve a entrega da tua solução para o teu cliente. Um aspecto é a concorrência. Quem leu o livro compreendeu que este livro traz ferramentas práticas para você desenvolver uma estratégia de se destacar no mercado. O que quer dizer isso? Você está lá, você com a tua empresa, a solução que a tua empresa tem, e o cliente está lá com o problema dele, que você pode resolver. Mas aqui, até você chegar lá, tem todos esses fatores, inclusive a concorrência. Neste aspecto, se você for olhar para a concorrência com o olhar de imitar a concorrência, ou de sobressair a concorrência, você vai estar no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar, com a mesma ambientação. Aqui, hoje, você vai compreender que existem ferramentas e existe uma fórmula de você prosperar financeiramente, apesar da concorrência, e isso não é você imitar a concorrência e nem você entrar numa discussão ou até mesmo nesse mar de tubarões para você tentar se sobressair no mercado. Existe uma outra fórmula, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso treinamento de hoje, o nosso aprofundamento de hoje é como se desenvolver financeiramente, apesar da concorrência, mas aqui você vai compreender muito mais do seu negócio, porque prosperar financeiramente, apesar da concorrência, é muito mais olhar para você e para o teu negócio do que olhar para a concorrência. Então, aquilo que você aprende na Mentoria Mente Rica, que é você olhar para você, para suas competências, suas habilidades e suas atitudes para crescer financeiramente, também é quando o teu negócio está no mercado, quando a tua solução está no mercado. É você olhar sempre para o teu negócio, para a tua solução e para o teu cliente, ao invés de focar na concorrência. Quando você tiver com os olhos focados na necessidade do teu cliente, aí você vai conseguir alinhar todas essas forças, aí lembra da análise SWOT, que a gente também conversou na Mentoria Mente Rica, todas essas forças para você prosperar financeiramente.
A Estratégia do Oceano Azul, esse livro, ele vem trazendo que essa concorrência e essa nova forma de se destacar e de se sobressair no mercado, ela só pode acontecer mediante a inovação disruptiva. E aqui nesse relógio, eu procuro mostrar para vocês que inovação está na horizontal, porque hoje nós não podemos continuar se destacando no mercado sem inovação, ou seja, inovação é o mínimo. Inovação não é mais algo que é uma novidade ou algo que eu vou fazer no meu negócio, na minha proposta de valor, uma vez ou outra. Não, inovação está aqui na horizontal porque tipo, você vai ter que fazer isso sempre. Isso está incluso dentro de todas as suas atividades. Agora, a disruptiva, aí já é outro conceito, que a disruptiva é aquela do tipo, não tem outra forma ainda de se solucionar o problema desses clientes. Então, eu estou rompendo, passando a barreira de inovação e entrando num cenário que ainda não tem ninguém. E isso é para poucos. Significa que, Ju, mas pouca gente consegue isso. Mas os poucos que conseguiram, eles conseguiram olhando para quem? Para o cliente. Olhando para como eu posso resolver isso de uma outra forma. Mas hoje vocês vão aprender que tem um outro olhar. Que é o olhar de nem só olhar para o cliente, porque às vezes o cliente não tem aquele problema ainda. Olha só. Mas é você estar tão atento ao mercado e tão atento ao seu cliente que você consegue entender que ele vai ter aquela necessidade. E que se você já colocar aquilo no mercado, vai trazer para ele, opa, eu quero isso, eu preciso disso. Um processo para criar esses produtos e serviços e, dessa forma, nós abrimos novas fronteiras para o mercado. Então, aquilo que hoje você pode ver que está fechado, que você não consegue entrar ou que você não consegue se destacar, é apenas uma forma de olhar, é apenas um paradigma, como vocês aprenderam na Mentoria Mente Rica. Se você se ater só a esse paradigma, aí dificilmente você rompe a barreira da inovação para a disrupção, que é a inovação disruptiva. Você queria falar, Joyce? Sim, eu queria acrescentar que nesse processo da gente trabalhar as dores do cliente, tem uma diferença muito grande entre você trabalhar para o cliente e você trabalhar com o cliente. Então, assim, quando você trabalha para o cliente, você meio que sai da perspectiva dele, sabe? Você está trazendo uma perspectiva de fora. E quando você trabalha com o cliente, você faz uma imersão nele, sabe? Nas dores dele. Então, tem essa diferença. Então, o cliente, ele não é só, assim, tipo, vou trabalhar porque ele quer. Não, a gente tem que trabalhar junto com ele nessa pesquisa, nessa busca. Às vezes, o cliente nem sabe o que ele quer, ele nem sabe qual é o problema. Então, nesse processo, acho que a gente tem que estar junto com ele para poder chegar aos problemas para depois gerar as soluções. Faz sentido? Faz sentido, exatamente. Faz muito sentido. Quando tem esse olhar, que é outro paradigma, aí nós deixamos de ser meros entregadores de pacotes. Né? Como meros entregadores de pacotes, aí nós estamos no Oceano Vermelho, que tem muita gente. Tem muito entregador de pacote, é isso que a gente vai avançar um pouquinho mais hoje. Então, essa forma de olhar para o mercado e para o cliente, de construir junto com ele a solução que ele precisa ou ainda vai precisar. Muito válido. Gente, pode ficar à vontade, tá? Para falar, para a gente ir construindo junto aqui. Maravilha? Então, quando nós compreendemos que o primeiro aspecto de prosperar financeiramente apesar da concorrência é a inovação disruptiva. É, de fato, criar novas fronteiras para o mercado. Criar condições para você se destacar no mercado. E aqui, no livro, A Estratégia do Oceano Azul, ele traz para nós todo esse processo para desenvolver essas inovações disruptivas. É por isso que eu falo que esse livro está na grade do aprofundamento do nosso grupo Mastermind. Porque, de fato, esse é um aprofundamento. Então, é um conceito que precisa ser estudado, que precisa ser trabalhado. Então, se vocês não leram ainda o livro, vocês com mentes ricas, leiam o livro, porque é praticamente um estudo
E esse estudo traz essas ferramentas práticas que você pode utilizar. Aqui eu vou falar de uma forma geral, mas convido todos vocês, e na plataforma vocês vão ver todas essas ferramentas para vocês, de fato, executarem no negócio de vocês para ter o resultado que vocês tanto querem. Então, essas ferramentas, elas são para você parar de olhar a concorrência e inovar em valor. Somente isso. Inovar em valor. E aí, quando você inova em valor, você não se preocupa mais com o concorrente é que se preocupa com você. Esse valor é aquilo que eu expliquei para vocês na mentoria Mente Rica. O valor não é dinheiro. O valor não é a espécie. É o que a pessoa vê de valor naquilo que você está oferecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tratando-se de o que tem mais valor, e é a percepção de valor dele. Então, essa cadeia de valor que tem aqui, que é essa ferramenta, que o exemplo aqui foi dos vinhos, é o quanto essa pessoa, você está vendo que é a mesma coisa, a estratégia é a mesma, pode até ser o mesmo vinho, só em embalagem diferente, mas aquilo que está entregando, para ele, tem outro valor. E aí, esse valor tem um custo maior, em termos monetários. Maravilha? E aí, gente, para fechar para vocês a apresentação de como prosperar financeiramente apesar da concorrência, não tem como falar disso, falar de estratégia do Oceano Azul, sem falar da estratégia do Cirque du Soleil. Então, simplesmente isso daqui é um marco na nossa história, né? Na nossa história, eu digo enquanto financista, enquanto desenvolvedora de pessoas, porque essa é a pura aplicação da estratégia do Oceano Azul. Então, o que acontece? O circo é outro depois do Cirque du Soleil. É outra experiência, é outro valor, é outra entrega. Então, simplesmente antes nós tínhamos um modelo de circo, um modelo de diversão circense, baseado em animais, em pessoas, em palhaços, etc. e tal. E aí, dentro de toda uma estrutura, e houve um momento que não poderiam mais se utilizar animais, aquilo já não estava ficando tão interessante, o cheiro também não era tão interessante, as pessoas foram mudando, e veio o Cirque du Soleil e entrega uma nova forma de circo. Agora eu tenho atores e atrizes, eu não tenho animais. Agora eu tenho um local com ar-condicionado, um local de luxo. E aí, quem é que ousa falar assim, mas antes o circo era muito mais barato, o circo é muito... Não tem como comparar preço. Porque simplesmente isso é outra coisa. É outro cenário, é outra demanda, é outra entrega. Então, não tem como falar, o preço é esse, porque não se fala em preço. Você simplesmente, só nem você paga, você não fala em preço. Ou você paga, ou você não vai. Porque você paga pela experiência que você vive lá, por aquele sonho, por aquela fantasia. E aquilo tudo foi feito para gerar esse mercado. Aquilo não existia. Essa demanda não existia. E o cliente, a demanda que existe, ele não está vendo outras fronteiras. É você que tem que ver. Sou eu que tenho que ver. Quando eu vou entregar a mente rica, a pessoa não sabe que precisa da mente rica. Ela só tem o problema de não prosperar financeiramente. Eu sei que ela precisa da mente rica. Eu sei que pós-pandemia, todo mundo vai precisar de mente rica, mas o povo hoje não está vendo isso, porque o povo hoje só está vendo a sobrevivência. Ou seja, os próprios clientes, eles não enxergam o seu próprio dia de amanhã. E é nesse aspecto que nós conduzimos e geramos novas fronteiras de mercado, quando nós conseguimos sair dessa bolha e fazer essa nova demanda e criar essa nova fronteira. Então, você veja que aqui no Cirque du Soleil, se vocês quiserem falar, pode falar, viu, gente? Abre aí. O que nós temos aqui, dentro dessa estrutura? Nós temos um preço alto, inquestionável, um preço alto. Nós tínhamos antes espetáculos com os animais, aí vejam que os preços estão lá embaixo, o preço
lá embaixo, absolutamente. O que veio o Cirque du Soleil? Então, eu vou criar uma nova estratégia, vou criar uma nova demanda que não existe. Para isso, eu vou ter que contar com parcerias. Então, começou as parcerias com astros, e na época eram astros de cinema, eram atores e atrizes famosos. Isso pouca gente sabe, mas assim, o ponto de start foi esse. Como é que eu vou chamar as pessoas? Como é que eu vou criar a demanda? Como é que as pessoas vão olhar para mim? Como é que eu vou criar a demanda? Em uma outra coisa, em um outro cenário. Descontos para grupo, fechamento de parceria com empresas, simplesmente ir até lá e dizer, olha, eu tenho isso daqui, eu posso fechar para o seu grupo, vai ser assim, depois vai ser assado. Então, uma outra estratégia. E aí, olhando para todos esses, simplesmente criar um novo paradigma. Paradigma é uma forma de olhar, né, de ver o mundo. É criar um novo paradigma para o setor. Não existia isso no setor. Então, esse é um exemplo clássico de estratégia do Oceano Azul. Tem vários no livro. Nós temos vários cases no Brasil, inclusive, de estratégia do Oceano Azul. Esse daqui é o clássico mesmo, para a gente fechar o assunto de nós precisamos olhar à frente, olhar o consumidor e, ao mesmo tempo, criar essas novas fronteiras para o mercado. É dessa forma que nós vamos prosperar financeiramente, apesar da concorrência, e é dessa forma que a concorrência vai se tornar irrelevante. E quando ela se torna irrelevante, é só você e o teu cliente, e a tua solução e a tua entrega. E isso é que é o Oceano Azul. Olha que beleza. Exemplo sobre essa questão da experiência, por exemplo, a marca da Coca-Cola. Quando você pensa em Coca-Cola, você não pensa, uma bebida que é doce. Não, você pensa, nossa, aquela coquinha gelada, num calor, sabe? A experiência de tomar. Então, vai muito mais disso, né? Como a personalidade da marca, como o cliente se vê naquela marca. Como você falou, o que ele sente, né? Ele não compra uma coca para matar a sede, ele compra a experiência de tomar aquele refrigerante e sentir aquelas sensações. Faz sentido? Exatamente. E muito bom esse teu exemplo, Joyce, porque assim, como eu estou dando o exemplo aqui de Oceano Vermelho e Oceano Azul, a gente vai aprofundar mais, mas o exemplo da Coca-Cola é interessante porque quando nós pensamos em Coca-Cola, hoje a gente já pensa como pacote, né? Até porque quando ela entrega aquele de monte, né? Aquela coisa que parece assim tão... eu não bebo mais Coca-Cola, mas assim, olhando, não parece que tem valor. Né? Não parece que tem valor, porque tem em todo lugar, todo mundo tem, todo mundo toma, é uma coisa que já está tão disseminada que parece que não tem valor. Mas vai olhar na Bolsa de Valores o valor da Coca-Cola. Este sentir da Coca-Cola, apesar que os refrigerantes estão já em outra modalidade, porque o nosso perfil de consumidor tem mudado muito, enfim, as nossas experiências como ser humano têm mudado muito. Mas aqui, olhando na proposta de Oceano Azul e Oceano Vermelho, não é só quando tem muita coisa ou quando é barato, mas é o valor que isso tem para a pessoa. Quando ela gosta de Coca-Cola, ela gosta de Coca-Cola, ela não vai tomar Pepsi. Nem vai tomar Guaraná. Ela vai tomar Coca-Cola. Apesar de todos os pesares. E a partir disso, então aqui eu resumi tudo como prosperar financeiramente apesar da concorrência. Avançando, como deixar a concorrência irrelevante? Do tipo, não preciso nem olhar para a concorrência. Não é olhando para a concorrência que eu vou chegar em algum lugar. Como deixar a concorrência irrelevante? Aumentando o valor para os compradores, ampliando e criando atributos dentro do setor. Aí não é só mais no seu produto e no seu serviço, é também no setor. Então, veja que a dinâmica, a inovação de valor, ela fica no centro. À medida que você aumenta o valor, você vai diminuindo os custos. Diminuindo os custos para quem? Para você. Por quê? Porque você vai conseguir colocar um valor alto. Então, se antes você estava ali dentro do teu negócio, sempre se equiparando entre o custo e o quanto você vai cobrar para cobrir teus custos e você ganhar um pouquinho, quando você aumenta esse valor, mas não é o valor em dinheiro necessariamente, é o valor, aquele que eu disse, do sentir, da entrega, da vivência, da experiência,
Aí você pode cobrar o preço que você quiser. E quando você cobra o preço que você quiser, os seus custos diminuem e você tem uma lucratividade maior. Como crescer financeiramente apesar da concorrência? A dinâmica aumenta o valor, esse valor que eu expliquei, do sentir. Aumentando o valor, aí o preço também se torna irrelevante. E aqui a gente vai construindo isso, vocês vão ver. E a concorrência também. Esses dois fatores. Qual que é a diferença entre a estratégia do Oceano Vermelho e a estratégia do Oceano Azul? Nós temos no Oceano Vermelho as pessoas que estão competindo por um espaço, um lugar, tipo um lugar à sombra, né? Porque ao sol tem para todo mundo. Um lugar à sombra. As pessoas todas estão competindo nesse mesmo mercado que existe. E dentro dessa competição, o que resta é baixar o preço. Porque todo mundo está um imitando o outro, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, os clientes são os mesmos, a situação é a mesma, está todo mundo dentro da mesma situação macroeconômica, então o que me resta? Baixar os preços. Só que isso dentro da estratégia do Oceano Azul é outro contexto, é um contexto de criar espaço de mercado que não existe. Criar espaço de mercado inexplorado. E aí, por que é interessante essa colocação aqui entre os dois, gente, essa comparação? Porque se você tiver num mercado, Oceano Vermelho, que tem muita gente, que está todo mundo competindo, que o povo está baixando o preço, você pode vir com o melhor produto, que se o consumidor vê que tem um produto mais barato, no cenário macroeconômico que nós estamos, ele vai no mais barato, mesmo sabendo que a tua qualidade é melhor. Então, você vai gastar muita energia dentro do Oceano Vermelho, mesmo que você traga o maior valor para o teu produto. Mas se você estiver dentro do Oceano Vermelho, você está competindo, você vai ter que acabar baixando o preço por conta da situação macroeconômica, política e tudo mais que é envolvido nesses fatores. Agora, dentro da estratégia do Oceano Azul, você cria um novo espaço. É outro oceano, não é o mesmo. É outro. Dentro do Oceano Vermelho, você luta para vencer os concorrentes. E aí é onde vocês chegam para mim, na Mentoria Mente Rica, e dizem assim, Ju, eu não sei mais o que eu faço, que fulano está cobrando X. E eu não consigo cobrar X, porque se eu cobrar X, eu não pago nem nos funcionários. Você está dentro do Oceano Vermelho. E aí, por isso que na Mentoria Mente Rica, eu te conduzo a expandir a mente e a olhar para outros cenários, porque é outro cenário que você vai tornar a concorrência irrelevante. Porque aí você vai ter condições de olhar só para a tua solução, melhorá-la cada vez mais e olhar para o teu cliente de fato. Dentro do Oceano Vermelho, você aproveita a demanda existente. O que acontece muito dentro do Oceano Vermelho, gente? O empreendedor acabou de ficar desempregado, o empreendedor acabou de pensar em algo que ele pudesse ganhar mais, daí ele olha para o mercado e fala assim, nossa, todo mundo está fazendo isso, vou fazer também. Olha, tem um monte de gente precisando desse produto, vou fazer. Ou seja, você está olhando para uma demanda existente. Você está olhando para o mercado existente. Você está olhando para algo que já tem gente aí. Existe a necessidade? Existe, mas já tem gente aí. Quando o empreendedor ele já entra no negócio para ser Oceano Azul, aí ele vai já entrar para o mercado para criar um novo espaço. O empreendedor que entra para o Oceano Vermelho, ele entra para uma demanda já existente. Ele entra olhando o que tem lá. E se você entrar olhando o que tem lá para solucionar o que já tem lá, você está entrando no Oceano Vermelho. Mas isso também é uma crença. E também é uma crença limitante. De entrar para o empreendedorismo para resolver um problema próprio, que é de gerar a renda. Então, você entra para o empreendedorismo, para o Oceano Vermelho, porque você quer resolver o seu problema, que é de gerar renda, a sua sobrevivência. E onde é que está o Oceano Azul? O Oceano Azul está em criar novos espaços, em criar novas soluções. Então, é um passo além, não está em você, está em olhar para o outro. Está em olhar à frente. Faz sentido? Vamos lá. Então, continuando aqui, a diferença entre as duas estratégias. O Oceano Vermelho, no Oceano Vermelho, ele exerce o trade-off de valor e custo. O que é trade-off? É você escolher entre um e outro. Né? Ou você escolhe entregar o preço mais baixo ou a qualidade.
ou você escolhe entregar a qualidade, ou você escolhe entregar o preço mais baixo. E no Oceano Vermelho, você rompe esse trade-off. Simplesmente não existe, não precisa você escolher se eu vou entregar qualidade ou preço, se eu vou entregar preço ou qualidade, ou isso ou aquilo. Não existe. Você rompe. Dentro do Oceano Azul, você rompe esse de escolha 1 a 1. Ou um ou o outro. Na estratégia do Oceano Vermelho, que é essa de demanda existente, desse trade-off de valor e custo, você também alinha todo o sistema de atividade da sua empresa de acordo com a sua escolha estratégica, que é sempre baseada no baixo custo para poder você se manter no mercado. Enquanto que, na estratégia do Oceano Azul, você alinha o seu sistema de atividade em busca da diferenciação. O que significa isso? Você fica entre, eu vou escolher aqui esse trade-off, e aí nesse trade-off que eu escolhi, se for baixo preço, meu sistema todo vai trabalhar para isso. O que significa isso? Você vai chegar lá para o setor de vendas, compre tudo mais barato. Você vai chegar lá para o setor de recrutamento e pessoal, para de contratar, porque você vai colocar o teu sistema todo para funcionar para o baixo custo. Você alinha o sistema empresarial para entregar o baixo custo. No Oceano Azul, você alinha o teu sistema empresarial para a inovação disruptiva, para encontrar novos espaços no mercado. O que significa isso? Você vai investir em olhar para o consumidor, em estar junto com o consumidor, em se relacionar com o consumidor, em olhar para o mercado, em ter uma visão de futuro do mercado, para que você possa olhar para novos cenários. Tá fazendo sentido, gente? Então, até aqui eu estou colocando para vocês como prosperar financeiramente apesar da concorrência. Daqui a pouco nós vamos alinhando tudo isso aí. Quais são os princípios dessa estratégia? Os princípios da estratégia, princípio de formulação da estratégia em primeiro lugar. Como que vamos formular essa estratégia do Oceano Azul? Primeiro ponto, reconstruir essas fronteiras de mercado. Concentrar-se no panorama geral e não nos números. O que significa isso? Você já pensou se nós estivéssemos pensando no nosso negócio, olhando para os nossos números de Covid, por exemplo? Ia dar certo? Ia ser próspero? Ia prosperar? Não. Então, a estratégia do Oceano Azul é você alinhar uma estratégia olhando o panorama geral e com visão de futuro. Porque se você focar em números específicos, sem ter essa dinâmica da visão de futuro e do panorama geral, aí você pode incorrer em erros. E esses erros podem significar o futuro do teu negócio, o futuro daquilo que você está desenvolvendo e da entrega daquilo que você está desenvolvendo. Dentro desses princípios, nós temos o vá além da demanda existente, que é isso que eu acabei de explicar, não focar na demanda que já existe, mas sim olhar que você mesmo pode fazer uma nova demanda, você pode criar essa nova demanda. Acertar essa sequência estratégica que nós vamos ver aqui hoje, superar as principais barreiras organizacionais. E quais são as principais barreiras organizacionais? A galera não vai aceitar, né? Porque o povo tem resistência. Tem uma resistência que não é brincadeira, não. Então, uma das barreiras é as barreiras de cultura organizacional, de estrutura organizacional. Então, quando se pensa em estratégia do Oceano Azul, envolve todos esses fatores. Envolve os fatores de olhar para si, que são as próprias estruturas organizacionais. As próprias estruturas da sua empresa, elas estão preparadas para um olhar tão à frente? Inexistente, inclusive. Imagina, você chegar para a sua empresa e simples, tudo bem, agora a gente vai olhar para o que não existe ainda. Está preparado para isso? Então, esse momento é um momento incrível para se fazer esse olhar, porque é um momento que nós estamos vivendo a pandemia já faz 1 ano. Então, é um momento de dizer, vocês estão vendo, gente? Se a gente não conseguir olhar para frente, o que vai ser da nossa empresa? O que vai ser do nosso negócio? O que vai ser do nosso setor, inclusive? Introduzir a execução da estratégia. E quais são os riscos? Porque tudo tem risco, né? Os riscos por cada princípio. De se reconstruir as novas fronteiras, você tem o risco da busca.
Ou seja, o risco da busca é o preço também que você paga por isso, né? O valor que tem, porque você vai ter que também deixar de fazer alguma coisa para fazer isso, ou necessariamente deixar de investir em alguma coisa para investir nisso, ou não, ou simplesmente você começa a investir sabendo desse risco. No panorama geral, tem o risco do planejamento, porque no planejamento o foco são os números. Você olha os números de agora e você faz a projeção desses números, inclusive financeiramente, e você faz esse planejamento. Mas quando você olha para o panorama geral, você corre o risco de perder algo nesse planejamento, de se perder em algo nesse planejamento. Então, você precisa sempre olhar também para os riscos existentes. Olhar a demanda existente tem o risco de escala, né? Até onde vai essa demanda existente? O quanto eu conheço essa demanda não existente? O quanto eu conheço? Ou quanto ela vai representar, né, nesse cenário tão incerto que eu estou buscando ainda, estou planejando. A sequência estratégica tem o risco do modelo de negócio, porque veja que você está criando novas fronteiras de mercado, você está criando uma nova necessidade, então incorre nesse risco do modelo de negócio também. O risco organizacional, que é esse da quebra de barreiras, né? Que nós sabemos o quanto que uma cultura pode ser representativa e pode ser difícil de nós quebrarmos essas barreiras dentro das estruturas organizacionais. Então, esse é um risco, o risco organizacional. E o risco de gestão. O risco de gestão existe para qualquer mudança, para qualquer processo de inovação, especialmente na inovação disruptiva. A partir disso, de forma mais concreta, o livro ele começa a entregar essa matriz de valor. E essa matriz de valor aqui, um dos exemplos que ele coloca é o exemplo de, por exemplo, vinhos. Nós temos aqui vinhos mais populares e vinhos mais caros. Um instrumento de diagnóstico desse valor, do quanto se entrega de valor nisso, é a curva de valor, que no livro ela é representada dessa forma em diversos segmentos. E aí, como eu disse, vai ser interessante vocês darem uma lida depois e aplicarem essa ferramenta, inclusive. O componente básico aqui é trago como essa representação gráfica da performance de vinhos populares, que são mais baratos, e de vinhos de alto valor. E aqui eu quero convidar vocês, quem está com o livro aí? O que eu acho interessantíssimo nesse livro é que simplesmente são estudos científicos, são números, são dados concretos de que não é necessariamente isso que você está olhando. Então, você está olhando para o preço, você está olhando para a concorrência, e não é isso que está ditando a regra do desenvolvimento financeiro. Não é isso que está ditando as regras do crescimento financeiro. É por isso que na mentoria Mente Rica eu sempre falo, se você não está crescendo financeiramente, não adianta você continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que olhar para outro lado. É o paradigma, é a forma de olhar isso daí. É alguma coisa que você não está vendo, que você não está conseguindo. E se você não mudar a frequência, você não vai ver nunca. Então, você vem para a Mente Rica, aí você consegue ver um monte de coisa. Aí acontece aquilo que vocês falam para mim. Nossa, agora Ju abriu minha mente. Então, você gostou desse conteúdo? Você gostou desse vídeo? Gostou dessa aula sobre a estratégia do Oceano Azul? Então, se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para você sempre receber as nossas novidades e, principalmente, compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe com aqueles empreendedores, as pessoas que estão precisando se desenvolver financeiramente. Compartilha, vai ser muito bom para todo mundo. E outra coisa, lá no Instagram, Sou Mente Rica, tem conteúdo todos os dias, tem conteúdo para te ajudar a se desenvolver financeiramente. E também não perca a oportunidade de conhecer a mentoria Mente Rica. Simplesmente é uma mentoria que vai transformar a sua vida financeira em 2 meses. Até mais, até a próxima!